Israel acabou de tomar uma atitude surpreendente. O Knesset aprovou em primeira leitura projeto de lei para pena de morte a terroristas condenados. Sem apelações ou decisão judicial. Netanyahu apoia um momento. Logo após o retorno de Gaza do corpo de Hadar Goldin, depois de 11 anos em cativeiro do Hamas, com o Irã ameaçando ataque surpresa, especialistas alertam que essa lei pode ter efeito contrário. Será que isso vai impedir o terrorismo ou provocar ainda mais divisão legislativa e diplomática? Oi, Shalom, eu sou o Mark Regev e estamos aqui hoje para mais uma edição do Israel em Diplomático. E como de costume, estou aqui com minha co-apresentadora Ruthie Bloom. Como estamos hoje? Ruthie? Estou bem, Mark, mas precisamos ir direto a alguns assuntos delicados aqui. Vamos começar com o projeto de lei do Knesset. Ele passou pela primeira leitura para impor a pena de morte a terroristas e, aliás, pena de morte obrigatória. E, como acontece, essa foi só a primeira leitura e ainda precisa de mais 2 leituras, etc. Então, pode ser que isso seja mais simbólico do que técnico, ou é possível, por exemplo, que o Supremo Tribunal não permita, etc. Mas o motivo pelo qual isso está acontecendo agora é esse. Israel estava esperando que todos os reféns vivos voltassem para casa e que pelo menos a maioria dos corpos dos mortos fosse devolvida. Antes de tomar qualquer medida desse tipo, por medo de colocar os reféns em perigo. Então, vamos analisar essa questão. Primeiramente, em Israel temos a pena de morte teoricamente prevista em lei, mas desde 1962 ela não é utilizada e também não era usada antes de 1962. Em toda a história de Israel, desde 1948, desde que nos tornamos um país independente, a pena de morte foi usada apenas uma vez. E isso foi para o criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann. E ele está, você sabe, ele está lá sozinho. E ele foi, você sabe, ele é executado. E suas cinzas foram espalhadas pelo Mediterrâneo. Assim, neonazistas não iriam ao seu túmulo e, você sabe, fazer festas e coisas assim. Mas Israel, você sabe, nós não fazemos pena de morte nem para estupradores, nem para assassinos. Assim, estamos basicamente dentro do consenso ocidental. A maioria das democracias ocidentais hoje não tem pena de morte. Os Estados Unidos, uma importante democracia ocidental, são o único país com pena de morte. E não em todos os estados? Não em todos os estados, e ainda é controverso nos Estados Unidos da América sendo um tema debatido. Em Israel, como Eichmann, não houve debate, isso era claro. Esse criminoso de guerra nazista, responsável pelo assassinato de centenas de milhares ou milhões de judeus, deveria ter sido condenado à morte. A questão do terrorismo tem feito parte do debate político em Israel. Nós aplicamos a pena de morte para terroristas? Sabe, pena de morte para terroristas? Pessoas que cometem crimes horríveis deveriam receber pena de morte? Isso tem feito parte do debate político em Israel há anos, por quase tanto tempo quanto eu me lembro. Agora, é realmente sério? Desta vez? Não tenho certeza, Ruth. A questão da pena de morte em outros países envolve dilemas conhecidos. O principal, eu acho, além de, você sabe, não devemos brincar de Deus, ou não devemos buscar vingança, não devemos agir como os assassinos agem, e assim por diante. O outro argumento é, veja, sabemos de pessoas que foram executadas nos Estados Unidos, por exemplo, que depois testes de DNA e novas evidências comprovaram que a pessoa foi executada injustamente. E isso é horrível. E há muitas pessoas que dizem que é melhor deixar criminosos condenados, sabe, livres ou presos, do que matar sequer uma pessoa inocente. Acho que é do Talmud, algo judaico. Certo? Mas em Israel a parte complicada é essa. E eu tive meus próprios debates sobre isso, porque existem, além de tudo, você sabe, o corredor da morte nos Estados Unidos. E isso eu sei porque assisto muitos documentários de crimes reais para relaxar. Que o corredor da morte é uma sentença de prisão muito mais confortável do que a população geral, onde os criminosos são muito violentos. Há muitos estupros e coisas horríveis acontecendo. Enquanto isso, né, o corredor da morte tem comida melhor, tem condições melhores. E também por causa das suspensões de execução e dos recursos. Às vezes alguém passa anos no corredor da morte antes de ser executado ou morre antes disso.
Em Israel há uma grande diferença. E isso é que, ao longo dos anos, cometemos o terrível erro de libertar terroristas das prisões em troca por reféns inocentes. Quero dizer, o nosso problema com o inimigo é que eles sabem que, se sequestrarem um israelense, faremos qualquer coisa para trazê-lo ou trazê-la de volta. E libertar terroristas das prisões israelenses é uma das formas de fazer isso. E antes de 7 de outubro, uma coisa que sabemos é o caso famoso de algo como 1.100 terroristas libertos no acordo de Gilad Shalit. Gilad Shalit foi feito prisioneiro em Gaza. Ele ficou lá por 5 anos. E, finalmente, depois de muita pressão pública, Israel libertou algo em torno de 1.100 terroristas, mas entre eles estava Yahya Sinwar, o mentor do massacre de 7 de outubro. Antes disso, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral em Israel. Médicos israelenses na prisão o curaram e depois o libertaram. Muitos israelenses que sempre foram contra a pena de morte, inclusive para terroristas, expressaram sua aversão. Bem, enquanto eles estiverem nas prisões, de alguma forma, né, o governo fica tentado a ceder às exigências de resgate, e isso é um grande problema. Sobre a questão moral, não tenho muitos escrúpulos quanto à pena de morte para assassinos, estupradores e autores de crimes hediondos. É claro que deve haver o devido processo legal, isso é fundamental. Todas as provas devem estar presentes, sem qualquer dúvida sobre a culpa da pessoa. É preciso recorrer ao Supremo Tribunal, tudo isso. Dito isso, Ney, os defensores da pena de morte dizem que não é apenas justiça de verdade, mas também afirmam isso de um ponto de vista utilitarista. Isso vai ajudar porque vai impedir que terroristas matem pessoas inocentes. E eu acho que existem dúvidas em relação a isso. Quando um terrorista comete um ato terrorista, vamos supor que você entra em um supermercado com uma metralhadora e mata pessoas aleatoriamente, ou entra em uma cafeteria com uma faca e começa a matar pessoas. Você também arrisca muito a própria vida. Será que a pena de morte realmente funciona como dissuasão? Há até pessoas que se matam de propósito, como os homens-bomba, certo? E então, se você acredita que ao morrer, você já espera morrer de qualquer jeito, isso é de alguma forma um fator de dissuasão? E eu acho que essa é uma pergunta séria. Qual é a capacidade de dissuasão da pena de morte? Ela realmente vai salvar vidas? Acho que há muita dúvida sobre o tipo de terroristas com quem lidamos e quem isso deveria realmente dissuadir. Os serviços de segurança argumentam há anos que isso não é um fator de dissuasão eficaz. O que é um fator de dissuasão eficaz? Outra política controversa de Israel são as demolições de casas. Se as pessoas acham que seus entes queridos vão sofrer por causa do ato delas, certo? Se a casa dos pais deles for fechada, isso serve como fator de dissuasão eficaz. Mas aí Israel é acusado, claro, de que essas pessoas não estavam envolvidas no crime, que elas só são parentes e assim por diante. A Suprema Corte já definiu quando é permitida a demolição de casas. Mesmo assim, os serviços de segurança afirmam que isso funciona como fator de dissuasão, porque talvez o homem-bomba ou o terrorista esteja disposto a se matar pelo que acredita ser um bem maior, mas pelo terror maior, sim, pela sua agenda maluca e extremista, sim. Mas não querem ver familiares feridos. A questão é possível dissuadir quem aceita morrer por sua causa, como um homem-bomba, apenas com a ameaça de pena de morte? Acho que é uma questão em aberto e tenho dúvidas. Não, veja, eu concordo com você. Eu não acho que seja tanto um fator de dissuasão, porque nem mesmo as demolições de casas, por exemplo. Você afirma que eles se preocupam com seus entes queridos, mas a autoridade palestina lida com isso financiando terroristas e suas famílias vitaliciamente. Ok, salários com dinheiro que eles nunca conseguiram ganhar por conta própria. Então não está claro se isso é um fator de dissuasão, mas aí a questão é, de novo, se isso realmente os impede ou não. O que isso faz é impedir que tenhamos terroristas nas prisões para usar como moeda de troca. Isso realmente faz. Não é para dissuadir terroristas. Primeiro de tudo, se você acredita na jihad contra judeus, cristãos e muçulmanos infiéis, por que algo iria te dissuadir? Se você acredita que é uma mártir por Alá, por que isso iria te dissuadir?
Agora, sabemos que até mesmo extremistas e até mesmo pessoas aspirantes a mártir, muitas delas precisam receber comprimidos de êxtase e coisas assim para cumprir suas missões. Porque existe um instinto humano de não ter medo da morte. Ok, não é como se, além disso, as pessoas que enviam esses terroristas com certeza querem viver. Nós sabemos que, sabe, os chefes de todas essas organizações terroristas são milionários e bilionários e eles vivem no luxo. Na época da morte de Arafat, que foi há 21 anos, se não me engano, hoje ele tinha uma fortuna de alguns bilhões de dólares, certo? Então eles mandam outros se matarem. Então é verdade que a morte assusta. Além disso, acho que a morte final também pode ser assustadora ou não. Para pessoas que acreditam que vão ter virgens no paraíso ou algo assim, é a dor. Todas as pessoas têm medo da dor. Então, ser morto é assustador. Você pode estar, sabe, só a ideia de que você vai ser baleado ou explodido ou algo assim é assustadora. Mas a questão é que isso deveria ser um impedimento, infelizmente, um impedimento para Israel não se sentir tentado a passar por esse processo de libertar terroristas. Quero comentar algumas coisas, mas sobre o último ponto, não sei se é mesmo uma questão. Ok, por quê? Porque sempre teremos. Infelizmente, enquanto esse conflito continuar e enfrentarmos um problema de terrorismo, sempre haverá terroristas presos que não foram condenados à morte e arrecadam dinheiro para terroristas. Presumo que não serão mortos. Pessoas que estão educando para o terrorismo, pessoas que estão recrutando terroristas, a pessoa que leva os terroristas para cometer o assassinato, ela vai receber a pena de morte? Duvido. Então sempre haverá muitos membros do Hamas presos, que de qualquer forma vão servir de motivação para que pessoas do lado terrorista sequestrem e façam outras coisas ruins. Então não tenho certeza. Pena de morte para assassinos cruéis que decapitam, estupram e queimam pessoas vivas? Apenas uma minoria desse grupo seria passível de pena de morte, certo? Então, não tenho certeza de que isso resolve o problema. Você citou bem a Pará, que claramente oferece diversos incentivos financeiros. As famílias dos terroristas ficam financeiramente asseguradas pelo resto da vida com esse sistema de pague para matar. E isso foi reconhecido pelo Congresso dos Estados Unidos quando aprovaram a Lei Taylor Force. Eles disseram, se vocês financiam o terrorismo, não vamos financiar vocês. Isso é bem conhecido. Mas há outra questão. Não é só dinheiro. Se seu filho é um shahid na sociedade, ele é visto como um terrorista morto lutando contra judeus. Não importa que ele tenha matado 12 pessoas inocentes no processo, ele ainda é considerado um herói. Sim, o status da sua família aumenta, não é só o dinheiro. Sim, seu status social de uma família palestina anônima, vocês se tornam heróis da causa nacional aos olhos da autoridade palestina. E isso é algo que é muito difícil, eu acho, de tirar. Sobre a questão de... Acho que também há situações em que é preciso seguir o devido processo legal. Primeiramente, essas pessoas vão ficar nas prisões israelenses por muito tempo antes de serem realmente executadas, porque elas terão que recorrer, como eu disse antes, até a Suprema Corte. E quando você tem pessoas, digamos, no corredor da morte em Israel, no momento, não temos ninguém no corredor da morte. Isso fornece motivação adicional para os terroristas tentarem fazer reféns, fazer coisas para conseguir que as pessoas sejam libertadas antes de serem executadas. E então, na minha opinião, sabe, em Israel a gente gosta de falar muito. Somos judeus muito verbais, especialmente nossos políticos. Mas será que isso vai mesmo acontecer? Ou isso é só muita conversa fiada? Se você olhar as pesquisas, verá forte apoio. A maioria dos israelenses apoia a pena de morte para terroristas. Quem refletiu sobre o assunto deve se perguntar: isso vai ajudar? Essa é a principal questão. Essa é a questão fundamental, sabe? Se isso vai ajudar, e eu acho que é uma questão em aberto. Não acho que esteja nada claro. Então, aqui está a questão sobre isso. Podemos comentar sobre um caso interessante de 200 terroristas do Hamas em um túnel em Rafah. E vamos chegar a isso em um segundo. É sempre assim, seja tentando dissuadir algo ou ajudar. Talvez exista algo como punição por um crime, aquela punição que precisa ser proporcional ao crime. Sabe, também há algo a ser considerado nisso, e vou te dizer, nós conhecemos alguns casos. Vamos, se deixarmos o terrorismo de lado por um minuto, pensar em assassinos em série, pensar em israelenses que
Existem alguns, esses crimes que são tão horríveis, ou contra crianças, todos os tipos de crimes horríveis. E também vimos um grande aumento no assassinato de esposas pelas mãos de seus maridos em Israel. Não são tantos casos, mas houve grande aumento. E isso começou durante a pandemia e durante a guerra. São assassinatos horríveis de esposas pelas mãos de seus maridos. Sabe, se você fosse da família dessa mulher, se importaria que o colocassem na pena de morte? Ele merece isso. Quer dizer, a questão é que também existe um instinto de dizer, sabe de uma coisa? Existe um limite para o que podemos tolerar como sociedade. Então, eu sei que vingança, eu suponho que você não seja alguém que ache que devemos, eu diria, criar leis que tenham a ver com vingança, mas, sabe, após 7 de outubro, quando se fala Israel, isso é popular entre os israelenses, é por isso. É instintivo dizer, sabe de uma coisa? A barbárie, a crueldade. E por que que essa pessoa deveria ter o direito de viver? Agora, é por isso que quero chegar nesses 200. Posso te interromper antes dos 200? Sim, Eu só quero responder. sim. Você está certo ao falar sobre punição. Uma das frustrações para os israelenses é ver pessoas condenadas à prisão perpétua por crimes horrendos, já que não usamos pena de morte. Eles são libertados, o que frustra as pessoas. Nessas liberações de prisioneiros, prisão perpétua não é realmente perpétua. É só questão de tempo até outro acordo, certo? Muito disso vem daí como resposta a essas liberações. E as pessoas dizem que a punição de alguém deveria ser definitiva, certo? Uma sentença de prisão perpétua não deveria durar só 5 anos antes do próximo terrorista. Isso é um problema, eu entendo. Mas eu também perguntaria o seguinte: ok, terrorismo é particularmente horrível. Ok, mas o estupro também é particularmente horrível. Assassinar crianças é especialmente terrível, mas todo assassinato é horrível. Então, você vai destacar essas pessoas porque elas são terroristas? E se você fizer isso, tudo bem, teoricamente você pode. Você pode criar uma lei. Vou te perguntar, tivemos alguns casos isolados de judeus envolvidos em violência terrorista ao longo dos anos. Árabes. Houve um caso famoso na vila de Douma. E o que foi aquilo nos primeiros anos deste século? Estou tentando lembrar, acho que foi em 2010 ou 2011, não recordo a data exata. Também condenamos à morte meninos judeus por terrorismo. Se você faz uma lei, ela deve ser imparcial e igual para todos. Todos devem ser iguais perante a lei. Vigilantes judeus envolvidos em terrorismo e assassinato devem ser condenados à morte também? Por isso quero saber por que precisamos de uma lei específica para terroristas. Se alguém é um assassino, terrorista também é. Você mesma disse que não é suficiente. Se você dirigiu o carro de fuga ou enviou um terrorista, eu também ficaria feliz em acabar com isso. Mas o que estou dizendo é o seguinte: nós já tivemos. Houve um crime horrível há muitos anos em Israel. Eu nem vou mencionar, mas envolveu um famoso apresentador de telejornal e sua esposa. Então, ela era bem jovem quando cometeu esse crime repugnante. E, aliás, nem foi ela quem admitiu. Não é como se fosse um caso de identidade trocada. E prisão perpétua em Israel são 20 anos. Então, ela saiu da prisão quando ainda era mais jovem do que eu sou agora. Então, por que ela deveria ter o direito de viver a vida a partir da meia-idade? E, especialmente agora que as pessoas vivem mais, fiquei horrorizada com isso. O que estou dizendo é que concordo com você. Se alguém comete um assassinato vil, especialmente assassinato em primeiro grau, não vejo por que ele deveria ser. Ele ou ela deveria ser tratado diferente de um terrorista que comete assassinato vil. Mas tudo bem, é aí que entra o argumento, né? Ou se estamos brincando de Deus e tudo isso. Antes de mudarmos de assunto, quero dizer algo aos nossos telespectadores e ouvintes. Não tenham uma impressão errada sobre Israel. O crime violento em Israel é muito menor que em outros países ocidentais. Quando isso ocorre, todos ficamos atentos, pois é raro em Israel. Na verdade, viver em Israel é mais seguro do que na maioria dos países ocidentais em relação a assassinatos e crimes violentos. Quando temos manifestações disso, obviamente é muito, muito ruim. Ainda acho mais seguro viver em Israel do que nos Estados Unidos da América Austrália ou na maioria dos lugares. Interessante que não temos tiroteios em escolas, por exemplo. Simplesmente quero dizer, não quero atrair mal olhado aqui, mas nós não temos isso. Os Estados Unidos tiveram muitos tiroteios em escolas, algo que não ocorreu aqui.
Mas é o seguinte, vamos falar desses 200 terroristas. Terroristas do Hamas em um túnel do Hamas, um túnel do terror que eles construíram. Certo, e eles estão aparentemente presos no túnel. Certo, pobres velhos terroristas que construíram um túnel e deixaram reféns passando fome e acorrentados. Agora, 200 deles estão presos em um túnel que eles mesmos fizeram. Do nosso lado, você tem que... Do nosso lado, agora, a questão é, o que fazemos com eles? Agora, como parte do plano de 20 pontos do presidente Trump, a primeira fase é que todos os reféns devem ser devolvidos a Israel. Agora, ainda há 4 corpos mantidos pelo Hamas. Eu não fui informada. Mas a segunda fase é a desmilitarização de Gaza e principalmente o desarmamento do Hamas. Agora, aqueles terroristas naquele túnel têm armas. E, aliás, eles também têm comida, então há pessoas que dizem, sabe de uma coisa? Ótimo, deixem eles ficarem sem comida. Deixem, eles têm comida para 1 ou 2 anos, já que estavam estocando. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, nós nos importamos com o que acontece com eles. Algumas pessoas dizem, vamos simplesmente matá-los. Porque nas últimas semanas da guerra, as forças de defesa de Israel foram obrigadas a atirar em terroristas que surgiam de repente dos poços dos túneis e disparavam RPGs contra eles. Só na última semana da guerra, desde o cessar-fogo, É isso que eu... O israelense, Sim, desde o cessar-fogo, cessar fogo, exatamente. Por isso discute-se o que fazer quanto a eles. O governo Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner vieram numa visita rápida discutir o que fazer com esses 200 terroristas. Então foi decidido, ok, havia um boato que Netanyahu negou que conseguimos Hadar Golden, que estava sendo mantido há 11 anos em Gaza, seu corpo sem vida. Foi durante o cessar-fogo na guerra de 2014. Houve um cessar-fogo e ele foi morto depois que o cessar-fogo entrou em vigor e seu corpo foi arrastado para Gaza e mantido lá por 11 anos. E ele só foi trazido de volta esta semana e enterrado. E havia uma ideia de que, de alguma forma, talvez, nós concordamos em libertar aqueles 200 terroristas no túnel para trazer Hadar Golden de volta. E Netanyahu disse que isso não aconteceu. E até agora esses terroristas ainda estão no túnel. Mas aqui está o problema. Como sempre, muito obrigada ao mundo árabe ao redor. Supostamente, você sabe, faz parte ou tenta fazer parte dos acordos de Abraão. Ninguém os quer, então é assim. Dissemos que, ao saírem do túnel, eles devem levantar os braços e abaixar as armas, mas não estão fazendo isso. Outra opção seria bombardeá-los e matá-los todos, mas não estamos fazendo isso. Obviamente, não faremos isso, pois Israel não faz e a comunidade internacional nos chamaria de assassinos. Então, isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Então, a única opção era, ok, eles se desarmam, eles se rendem. E se eles fizerem isso, eles poderão sair de Gaza e ir para outro país. Eles serão poupados. Adivinha só, ninguém os quer. Surpresa, surpresa. Por que alguém os queria? Deixa eu te falar. Se esses terroristas estivessem no Egito, já vimos o país inundar túneis ao longo dos anos. Ninguém se importou quando o Egito afirmou: não queremos Hamas, nem moradores de Gaza, mulheres ou crianças em nossas fronteiras. Ninguém os quer. Então, é isso. Então, mais uma vez, Israel está sob o microscópio sobre como lidar com esses assassinos, torturadores e aqueles que deixaram os reféns passarem fome nesses últimos 2 anos. Então, o Hamas está dizendo que eles podem sair do túnel, sairão desarmados, mas irão direto para o território controlado pelo Hamas em Gaza, vão se rearmar e farão parte do exército do Hamas. É basicamente isso que o Hamas está dizendo. Mas deveríamos deixá-los sair vivos, sem suas armas, e permitir que, mais uma vez, eles se juntem à rede do Hamas. E não faltam armas, infelizmente, ainda no território controlado pelo Hamas. E eles poderiam fazer isso. E Israel, eu acho, precisa jogar suas cartas com muito cuidado aqui. E, obviamente, nós não estamos mais no governo e estamos baseando tudo o que dizemos em reportagens da imprensa, declarações públicas e assim por diante. O que isso significa para os israelenses? Eu diria, se nós, digamos, fizéssemos algo com esses 200, o que poderíamos conseguir em troca que não estamos conseguindo no momento? As pessoas dizem que conseguimos tirar Hadar Gordon agora porque houve
um gesto para facilitar acordo sobre essas pessoas. Porque aparentemente ele estava sendo mantido nesse mesmo túnel, na mesma área. Eu não sei se é verdade. Não, na verdade não era. Foi isso que nos disseram de qualquer forma no começo. Não é verdade. Mas o que quero dizer acho que o governo deveria seguir e dizer: ok, vocês querem algo de nós. O que podemos conseguir de vocês? Agora, do ponto de vista da direita, eu não entendo logicamente se esses são combatentes armados do Hamas, certo? Eles estão do nosso lado no cessar-fogo, se não se renderem, podemos lutar. Podemos matá-los porque estão armados, não são civis inocentes. Se for decidido, essa opção está em espera. Talvez esperemos o fim do cessar-fogo para agir. Quero dizer, teoricamente, você poderia inundar os túneis e forçá-los a sair, ou você pode colocar, sei lá, fumaça nos túneis. Há todo tipo de coisa que você poderia fazer e tenho certeza de que estamos preparando diferentes opções. Mas eles estão sendo mantidos vivos porque achamos que podem ser usados como moeda de troca para conseguir algo que queremos. Mas o plano de Mark Trump, ou o plano de Trump e Netanyahu, você poderia dizer que é a primeira fase. Que gesto de boa vontade. Esse plano já está em andamento. Diz que é a primeira fase, todos os reféns são devolvidos. Ponto. Mas isso não ocorreu. Precisamos de mais acordos com eles. Por isso, os israelenses ficaram furiosos ao ouvir que talvez estivessem negociando pelo corpo de Hadar Golden. Sobre esses terroristas? Por quê? Não tem motivo. Nós já negociamos. Talvez seja outra coisa. Talvez seja outra coisa. Agora ouvimos que Trump está planejando, mas não sabemos se isso está acontecendo, uma base militar de 500 bilhões de dólares do lado de Israel na fronteira com Gaza para impor ou monitorar o cessar-fogo. Ainda não iniciamos a segunda fase da guerra, que é desarmar totalmente o Hamas. Mas sim, agora parece que Gaza será dividida em duas partes. Eles falam disso como se fosse a Alemanha Oriental e Ocidental ou algo parecido. Não é uma boa comparação. E também, enquanto você deixar o Hamas vivo ali naquele lugar, aquilo apodrece. Isso não vai funcionar. Também sabemos agora que não há países. Há um grande problema para o dia seguinte, mesmo com o plano implementado. Então, tudo está no ar. Mas deixe-me dizer, eu gostaria de te fazer essa pergunta. As 7 frentes de guerra que estávamos vencendo, e até se pode dizer que vencemos, parecem ser assim. Talvez toda essa paz esteja surgindo por toda parte. E, na verdade, os acordos de Abraão estavam caminhando para uma nova guerra. O Irã ameaça um ataque surpresa contra nós e parece estar reconstruindo sua capacidade de mísseis balísticos. Hezbollah no Líbano, tínhamos um cessar-fogo cujo acordo era não atirar, a menos que víssemos atividade do Hezbollah no Líbano, e o exército libanês iria garantir isso. Mas o Líbano, o exército libanês, falhou e não fez nada. Por isso atacamos alvos do Hezbollah. A resposta do Hezbollah a isso é: ok, então não vamos nos desarmar porque Israel está nos atacando. Então o Hezbollah diz que vai em frente. Depois tem a Síria. O presidente sírio Achara foi à Casa Branca e disse: eu até posso negociar com Israel, mas eles têm que sair da sua zona de segurança. Certo, essa é a Síria. Depois temos o que os Houthis disseram. Se Gaza voltar a entrar em conflito, nós vamos retomar os combates. Então nós e em Judeia a Samaria, também chamadas de Cisjordânia, enfrentamos combates constantes. Há atividade terrorista, infiltrações e já recebemos alertas de sirenes sobre terroristas entrando em Israel. Então, eu te pergunto com tudo isso, que estávamos prestes a isso, e o plano de 20 pontos de Trump, estamos caminhando de volta para a guerra, uma guerra regional ou para a paz? Não acredito que caminhemos para uma guerra regional. O cessar-fogo em Gaza pode acabar e, se precisarmos atacar novamente, estaremos preparados. Não precisamos nos preocupar com reféns vivos sendo mantidos pelo Hamas. Acho que já dissemos isso em um episódio anterior. Israel terá mais liberdade para agir contra o Hamas porque não precisamos nos preocupar em matar acidentalmente e inadvertidamente algum refém israelense. Então, eu espero que o plano de Trump tenha sucesso, mas eu sei que ele pode fracassar. E se fracassar porque o Hamas se recusa a se desarmar e deixar de governar Gaza, certo? Então tudo pode acontecer. Então, se o Hamas não cumprir o que deveria fazer de acordo com seus compromissos, então tudo pode acontecer. No norte, você está certo, Hezbollah se recusou a se desarmar. O governo libanês.
Ou é fraco demais, ou não está disposto, ou uma combinação dos dois para realmente avançar nessa questão. Israel tem seguido as regras de engajamento desde o início do cessar-fogo. Quando vemos uma infração do Hezbollah, nós atacamos e revidamos, e eu acho que isso pode continuar quase indefinidamente. Se o Hezbollah revidasse, porém, acho que Israel escalaria imediatamente, acho que Israel bombardearia alvos do Hezbollah em Beirute, o famoso, ou melhor, infame Dahia Dahia. Acho que, como muitos, pensei que haveria uma solução perfeita amanhã, mas isso não é realista. Mas estamos em uma situação muito melhor do que há um ano e um mês? Claro, estamos. Hezbollah é uma sombra do que já foi. Ainda está lá. Se tiver oportunidade, vai se rearmar. E isso, então, temos que manter o foco. Mas a situação está muito melhor. A situação na Síria está muito melhor. Se você disser, eu esperava que o novo Oriente Médio surgisse em breve, e nós vamos ter paz e, você sabe, amor com todos os nossos vizinhos, eu diria para você, bem, isso era irrealista, mas de uma expectativa realista, onde estávamos há um ano e meio e onde estamos agora, sem dúvida, a situação está muito, muito, muito melhor. Temos um minuto. Quero comentar sobre Hadar Goldin, enterrado ontem após 11 anos como refém. A família dele passou pelo inferno, porque 11 anos é muito tempo para ter um filho que foi morto em Gaza. E eles estavam esperando que ele voltasse para ser enterrado. Foi muito difícil para a família, e os pais realmente falaram no funeral que foi muito emocionante. Acho que todo israelense entende isso. Mas quero dizer algo, mesmo que você discorde, Ruthie. Nenhum parente, apenas um amigo da família falou no funeral. E ele criticou o governo e disse que estava com raiva. Um general disse a ele que não iríamos começar uma guerra para recuperar um refém morto. E isso não é uma questão estratégica. E quero dizer que a pessoa, o general ou o oficial de segurança que disse isso, está 100% correta. Decidir se Israel entra em guerra é algo muito importante. Na guerra, vamos perder pessoas, e não existe guerra sem baixas do nosso lado, não existe guerra sem risco. Ir à guerra para recuperar um refém morto, embora não seja algo bem visto em Israel hoje, mas você não vai à guerra porque eles se recusam a devolver um morto. Acho que isso já é demais. Por mais que você queira apoiar as famílias, por mais que queira confortar as famílias, por mais que queira fazer tudo o que puder para trazer de volta um refém morto para ser enterrado em Israel, dizer que isso é motivo para ir à guerra, acho que isso já é demais. Certo? Mas então deixe-me só terminar uma coisa também, para falar sobre o Golden. Os pais de Hadar Golden ao longo dos anos. Uma coisa que preciso dizer em justiça a eles e em homenagem a eles, e também concordei com eles ao longo dos anos. Eles disseram, não queremos que percam soldados por nosso filho falecido, mas nós temos influência e já estivemos em Gaza. Nós estivemos ao menos 2 minutos em Gaza desde 2014, e desde então, e em 2021. E por que nós fomos embora? Eles diziam, e toda vez que havia negociações em Washington, Leah Golden, a mãe de Hadar, dizia, por que vocês estão encerrando isso? Por que vocês não estão aproveitando isso? Por que não estão obrigando eles a devolverem o corpo dele sem precisar ir à guerra para trazê-lo de volta? Por que vocês não estão pressionando a Organização das Nações Unidas e Washington? E também vocês dão ordens ao Hamas? Por exemplo, em 2021 nós encerramos sem exigir a libertação dele, do corpo dele. É mais do que isso, porque ao mesmo tempo, você vai se lembrar, havia 2 israelenses vivos, um etíope e um beduíno. Eles deveriam ter tido prioridade sobre um soldado morto, mesmo que ele tenha sido um herói quando era combatente, mas ele estava morto, e você tinha 2 israelenses vivos lá. Em outras palavras, acho que muita da conversa... Primeiro de tudo, a família merece nosso amor, respeito e apoio. Eles passaram pelo inferno. Não julgo a família, mas sim o amigo dela que falou no funeral. Eu acho que tem coisas que as pessoas dizem, mas simplesmente não são lógicas. Você vai entrar em guerra, amanhã o Hamas para de devolver reféns. Certo, então eles estão quebrando o acordo, mas digamos que eles se desarmem, digamos que talvez eles não tenham todos os reféns. Você tem que pensar em tudo. Você não pode simplesmente dizer que, se não conseguir o que quer em cada questão, vai para a guerra. A situação é bem mais complicada. Concordo totalmente. E agora, o que dizemos? Eu só gostaria de terminar dizendo que se você alguma vez pensou que eu tinha algumas fantasias sobre paz no novo Oriente Médio, esqueça. Não sou eu. Sim, estamos em situação melhor.
Mas o que estou dizendo é que isso é o que acontece quando você luta contra jihadistas. E não é como ter uma guerra entre 2 países que termina com a vitória de um lado e a derrota do outro. Eles continuam surgindo do nada, continuam recrutando e continuam recebendo financiamento. Então nunca podemos simplesmente dizer: "Ok, aquela guerra acabou, essa é a verdade". Continuamos essa conversa na próxima semana. Boa semana para você, Ruth. Igualmente, Mark.